Olha, e atenção, hein? E atenção, temos novidade aí, Cacau. Olha, tem um resultado, tem um júri aí de um fato que aconteceu em frente a uma pizzaria, é esse, né? É ali próximo ao Aeroclube, mais ou menos foi o seguinte. Um policial militar estava trabalhando lá na sua folga, mais ou menos foi isso. E entendeu, isso é a tese dele, não é a tese do Ministério Público. Ele estava lá quando chegaram duas pessoas e houve um disparo. Thaísa vai resumir pra gente. Boa noite, Thaísa. Já temos o resultado do júri, foi absolvido, foi condenado. É com você, Thaísa, boa noite. Oi, Vinícius. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O policial Fernando Vieira da Costa foi condenado por júri popular e a pena de 11 anos, 2 meses e 17 dias. Eu converso agora com o advogado de defesa, o Harley Cordeiro, que vai explicar mais detalhes para a gente dessa sentença. Muito obrigada pela sua participação. Acabou nesse momento o julgamento e, além dessa pena, ainda tem um valor, né, para ser pago para as famílias, né, uma que perdeu o ente e uma outra que foi baleada nessa ocorrência. Boa noite. Boa noite. Na verdade, o homicídio tentado foi desclassificado para lesão corporal. E o outro homicídio foi reconhecido a excludente da diminuição da pena. Tanto que a pena tinha sido 18 anos, ela foi reduzida para 10 anos e a pena de lesão corporal ficou em 1 ano e 2 meses e 17 dias. E aí, nesse período, já tinha sido cumprido algum tipo de pena? Como era que estava a situação de 2018 para cá? Ele estava aguardando em liberdade e por isso também pela a conduta dele não ter sido reiterado nenhuma conduta ilícita dele, ele foi reconhecido o direito de apelar em liberdade. Tem algo mais para recorrer? Algo que a defesa ainda vai fazer? Sim, vamos recorrer. A defesa não ficou satisfeita com a decisão do Conselho de Sentença e vai recorrer. Ok, muito obrigada pela sua participação. E Vinícius, como eu falei, terminou agora há pouco, a sentença foi dada agora há pouco. A família, né, dos envolvidos nesses 2 casos, elas saíram daqui, os familiares, sem querer falar com a imprensa, né, e mas ao mesmo tempo comemoraram, né, porque a pessoa que faleceu no local, né, em 2018, era funcionário dessa pizzaria. Então passaram por aqui a dona dessa pizzaria, familiares, saíram comemorando, mas não quiseram falar com a imprensa, mas disseram que, de fato, sentem que a justiça foi feita, né? Resumidamente, o caso que ocorreu em 2018, né, a hipótese que foi trazida para cá e deu então a sequência a esse julgamento, esse júri popular, foi que o policial teria confundido as pessoas que estavam nessa pizzaria com criminosos e por isso que chegou a atirar. Uma delas faleceu no local e a outra ainda foi socorrida para uma unidade de saúde, né? A pessoa que morreu foi o Fausto Targino de Moura Júnior, de 25 anos. Ele não resistiu aos ferimentos. E a outra pessoa que foi baleada, na época um jovem de 22 anos, motorista de aplicativo, e aí foi socorrido então em estado grave para o Hospital de Trauma de João Pessoa na época. Essas 2 pessoas vão ser indenizadas, a de lesão corporal com R$5.000, além de acréscimos, e a família da vítima fatal com R$50.000, além de acréscimos. Vinícius, eu volto com você. Só para tentar sintetizar e resumir, mais ou menos foi isso. O policial... E pela pena eu entendi dessa forma, ele estava lá, observou, fez uma avaliação errônea da situação, ou seja, avaliou mal no meu modo de entender, porque 2 pessoas chegaram numa moto, não entraram logo na pizzaria, ficaram esperando alguém e deu a entender ao policial, estou dizendo, é o que ele disse, né? Que seria um assalto. Efetuou os disparos e depois se soube que não era o assalto. Então aí... houve uma vitória do Ministério Público e uma vitória da defesa. Aí eu diria que foi empate em situações, porque no início a denúncia era crime doloso mesmo, com a vontade de matar. Aí não, aí pelo que eu entendi foi o chamado crime privilegiado. O que é um crime privilegiado? É como você faz na sua mente
Pronto, você discute com a pessoa e saca uma arma e atira achando que ela também está armada e vai lhe matar. E não tem nada disso, mas houve algo que induziu você aí. Você vê que a pena foi 11 anos. A pena de... Pronto, o juiz, vamos lá, que ele vai esclarecer. Pergunta a Thaísa, por que é que caiu tanto a pena? Que a pena foi reduzida tanto? Vamos lá. Thaísa, com você. Pois não, Vinícius, eu vou conversar agora com o Antônio Ribeiro Júnior, que é o juiz que acompanhou esse caso, e agora eu converso com ele. Muito obrigada pela sua participação. Houve uma redução de pena, né? A gente chegou no finalzinho da sentença, estava em 18 anos, houve essa redução. A gente queria entender melhor como é que deixou então de ser o prazo de 18 anos de reclusão para então esses 11 anos e 2 meses e alguns dias. Boa noite. Pois não, boa noite, Vinícius, boa noite a todos que nos veem. Pelo critério legal de aplicação de pena previsto no Código Penal, o juiz tem que fazer uma análise trifásica de pena. Com a análise das circunstâncias judiciais, ele fixa uma pena base, que no caso foi a de 18 anos, e sobre essa pena gerarão agravantes ou atenuantes e depois causas de diminuição de pena, ou causas de aumento, conforme seja a situação. Para o caso presente, como o Ministério Público e a defesa também reconheceram a possibilidade da existência de erro sobre a ilicitude do fato, nos termos do artigo 21 do Código Penal, impõe-se a redução dessa pena no limite de até 1/3, e foi o que nós fizemos então na aplicação, por isso que reduziu, né, da pena base de 18 anos, com as circunstâncias atenuantes e também a causa de diminuição de pena, chegou até aos 11 anos e 5 meses. De 2018 até agora, como o réu aguardava essa decisão? Ele sempre esteve em liberdade, sempre compareceu a todos os atos do processo e, pelo critério do princípio da presunção de inocência, né, o cumprimento dessa pena só poderá acontecer de imediato se a pena for igual ou superior a 15 anos, conforme determina o Código de Processo Penal. Caso contrário, a regra geral é de que ele aguarde então o trânsito em julgado dessa pena em liberdade, e após o esgotamento de todos os prazos recursais, é que então se expede o mandado de prisão ou ele se apresenta para cumprimento dessa pena. E ainda vão ser pagas algumas quantias, né? Tanto para a família da vítima fatal, quanto da pessoa que foi baleada também nessa mesma ocorrência. Isso, o artigo 387 do Código de Processo Penal estabelece como efeito de condenação o pagamento de valor mínimo de indenização. E como o Ministério Público, no momento da oferta da denúncia, fez esse requerimento, nós constatamos a existência desses danos e fixamos também os valores dessas indenizações para a vítima da lesão corporal reconhecida pelo Conselho de Sentença e também para os herdeiros da vítima falecida. Muito obrigada pela sua participação, excelente noite para o senhor. Eu aproveito a oportunidade para conversar também com o advogado Renan Palmeira, de acusação, que está aqui ainda com a gente. Muito obrigada pela sua participação. A família, nesse momento, A família saiu nesse momento comemorando essa decisão. Era o que de fato a acusação esperava. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Exatamente, nós esperávamos por uma condenação. Eu estou na condição de assistente de acusação que trabalha em conjunto com o Ministério Público. A família da vítima pode contratar, tem o direito de contratar um advogado para que possa estar mais próximo ao processo, trazendo elementos como visitando o local. Eu estive no local no dia do fato para ter uma melhor análise e trazer maiores provas e poder também trazer aqui em plenário a dor, o sentimento de cada familiar, a dor diária pela qual passa cada um deles. O senhor Fausto, que faleceu, deixou uma filha à época de 5 anos de idade, que hoje está com 11 anos e que hoje não tem mais o seu pai. Qual foi a tese base que a acusação usou para conseguir, então, essa decisão? Então, nós pudemos retratar, trazer no processo o que realmente aconteceu. Um cidadão que foi alvejado de forma em que o policial que lá estava, que disparou, ele não estava no exercício regular da profissão, nem estava em legítima defesa, conforme alegou, dizendo que atirou para proteger um terceiro e não tinha nenhum desses elementos, e assim ficou comprovado, seja pelo laudo, né, o exame de corpo de delito, que é o local em que houve o crime, trazendo esses elementos, as perfurações, o local onde foi, na espalda,
que é aqui atrás. Então, por meio desses elementos, conseguimos esclarecer os jurados e assim foi acatado. Como é policial militar, o que é que pode acontecer então com relação à carreira dele? Então, ele já passou por um procedimento administrativo, o qual foi arquivado junto à Polícia Militar, mas aqui é sobre o aspecto penal. Já houve a condenação, vai depender se os advogados vão recorrer ou não, mas havendo trânsito em julgado, tanto a questão da pena, o cumprimento da pena, que é no regime fechado, de 11 anos e 2 meses, assim como o pagamento de um valor para a família, né? A questão da possibilidade da perda da farda dele também. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você, Vinícius. Como eu falei, quero parabenizar ao promotor, ao magistrado que concedeu essa entrevista, muito sereno, muito educado, competente. E é isso que eu falei, pelo que eu entendi, não é? Foi levado em conta que não houve a questão do dolo. O que é a questão do dolo? Ele não teve a vontade de matar. Ele cometeu um erro gravíssimo de avaliação e matou uma pessoa inocente e feriu outra. Mas assim, ele não estava predisposto a matar, você está entendendo? Cometeu erro. É por isso que eu digo que a função do policial é muito complexa. Só puxa o gatilho se você tiver 1000% de certeza, a não ser no tiroteio, né? Agora, por favor, meus amigos, minhas amigas, chegue num ambiente, não fique dando bobeira na frente, não, em qualquer situação. Eu mesmo, quando chego no posto de gasolina, eu tiro logo o capacete da moto, para não ser confundido com assaltante, porque, infelizmente, o motociclista sofre muito isso, né? Que como muitos assaltos acontecem com pilotos de motor, eles assaltando, então evite aquela chamada margem de erro, que foi esse caso aí. O policial errou grave e tem que ser punido. Mas assim, ele não atirou, porque nem conhecia as duas pessoas, né? Não foi aquele crime direto. Mas tem que ser punido. Eu acho que a pena é essa mesmo. Esse formato aí de indenizar a família e os 12 anos, que é quase 12 anos, né? Que ele vai tirar. Amigo policial, cuidado. Cuidado, na dúvida, é melhor não atirar. A não ser no tiroteio, no assalto é diferente. Mas em ambientes assim, de lazer, a prudência recomenda outra situação.